Alô, meus amigos do YouTube, eu quero agradecer vocês que me acompanham aí através do meu canal e quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para que se inscreva, tá? Basta digitar aí DIP Mudo DIP Direito Público para que você possa receber os nossos vídeos todas as terças-feiras aí onde você estiver para acompanhar esse estudo que nós fazemos sobre o direito público. Tá? E em especial destacando alguns assuntos importantes aí para todo o nosso povo no campo jurídico, né? Trazendo alguns assuntos bastante interessantes. Então eu peço a você que se inscreva, que acompanhe, vai aí na telinha aí onde tem um sininho, aperte, deixe o seu like, tá? A sua opinião, que para nós é muito importante. Pois bem, eu estou falando, né, nesse momento sobre direito eleitoral. E nos meus vídeos anteriores eu vim gravando alguns assuntos relacionados ao direito eleitoral, porque nós estamos no ano eleitoral. E venho falando sobre as condutas vedadas aos agentes públicos neste ano eleitoral. Quando eu falo em agente público, eu quero me referir aqui nesse momento a você que é prefeito, a você que é vice-prefeito, a você que é vereador, a você que é servidor público. Eu quero me referir a você e também às outras pessoas que vão participar desse processo eleitoral, você que vai votar, você que já é um pré-candidato, que quer disputar as eleições municipais. Então é para você que eu dedico esses meus vídeos atuais. Então, para isso eu estou fazendo uma análise de alguns pontos previstos na Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, tá certo? Eu destaquei nesse meu estudo sobre essas condutas vedadas, 11 delas para serem analisadas nesses meus vídeos. Até agora já analisei 9, restam 2, eu vou começar a falar sobre elas hoje. Se der tempo, termino esse vídeo. Se não der, farei mais um outro vídeo para a gente poder encerrar esse nosso estudo. Então, faltam 2 condutas vedadas pela lei eleitoral para mim colocar para vocês e para que nós possamos falar sobre elas. E não custa repetir que o artigo 73, é o artigo que eu estou destacando desta lei para estudo, diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então, essas condutas, elas existem, ou elas foram colocadas na nossa legislação, simplesmente para coibir determinados atos que podem ser praticados por aqueles que estão no poder, no caso aqui do nosso estudo, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, né, para que ele não pratique certos atos, fazendo uso talvez aí da máquina pública, para que ele possa desequilibrar a disputa eleitoral. Então eles ficariam praticando esses atos numa situação de superioridade àqueles outros candidatos que não têm acesso a este poderio que é a máquina pública na mão de um adversário. Então é por isso que existem estas proibições e sanções também que são aplicadas para aqueles que desrespeitarem estas exigências da lei eleitoral. Então nós vamos falar hoje da 10ª conduta proibida. Ela está prevista no inciso 6 do artigo 73 da Lei das Eleições, que diz respeito à liberação indevida de recursos financeiros, tá certo? Então o que diz o inciso 6 dessa lei eleitoral? Diz o seguinte: nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, é proibido, tá? Nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, é proibido. Então vamos analisar os 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Que período é esse que compreende esses 3 meses? Se nós considerarmos que as eleições municipais
estão designadas para serem realizadas no dia 4 de outubro de 2020, 3 meses antes das eleições, nós temos o dia 4 de julho. Então, do dia 4 de julho ao dia 4 de outubro é que essas condutas que nós vamos tratar, ou essa conduta que nós vamos tratar agora, prevista no artigo 10, que ela é destacada pelo legislador, que não pode ser praticada de forma alguma. Então, quando eu falo 3 meses antes das eleições, eu estou considerando, eu repito, o dia 4 de outubro. Apesar da grande discussão nacional que se abriu em torno agora, no momento, por causa desta doença aí do coronavírus, né? Essa pandemia aí que começou na China no final do ano de 2019, se espalhou pelo mundo afora e que nós, inclusive, estamos sendo vítimas, como não podia ser diferente de tudo isso. Então, existe uma grande discussão nacional sobre a possibilidade de se prorrogar as eleições. Não ser realizada no dia 4 de outubro, mas mais para frente, né, desta data. E existe também, inclusive, uma segunda discussão de levar essas eleições para 2022. Nós estaríamos aí diante do chamado mandato tampão, não é isso? Prorrogando seus mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para 2022, para que sejam realizadas essas eleições juntamente com aquelas para presidente da República, deputados, senadores, etc. Então faria-se uma eleição única, tá? Então existe essa possibilidade. Mas enquanto isso não é resolvido pelo Congresso Nacional, nós vamos tratar dessa data considerando o dia 4 de outubro de 2020, tá certo? Eu quero só chamar a atenção para esse mandato tampão, que nós já tivemos um mandato tampão no ano de 1983, aquele mandato que iniciou em 1983 e terminou em 1988. Eu me lembro muito bem disso, porque eu, inclusive, fui eleito vereador e atuei nesse período aí, desse mandato tampão. A eleição foi em 82, foi a última eleição realizada ainda sob a égide da ditadura militar de 1964, do regime militar, né? Então, houve esse regime tampão naquela época, e é o que eles estão tentando fazer também para as eleições municipais deste ano. Então, repetindo, nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, o que é proibido? Então, o artigo 73, o inciso 3, nos trouxe 3 situações distintas previstas nesse inciso 6, da linha A, B e C. Então, nós vamos falar primeiro sobre a primeira situação de proibição, que é aquela prevista na linha A do inciso 6 do artigo 73. O que diz essa linha A? Qual é esta proibição eleitoral, então, neste ano que nós estamos nele? Nos 3 meses que antecedem o pleito. Nesse período, de 4 de julho a 4 de outubro, o que não se pode fazer? Então, prevê a linha A: realizar transferência voluntária de recursos da União aos municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Então vamos ver o que quer dizer isso. É proibido fazer, então, a transferência de recursos da União para os municípios e dos estados para os municípios, nesse período de 3 meses, daquelas transferências que nós chamamos de transferência voluntária. Então tá, realizar transferência voluntária. A União transferir voluntariamente recursos e o Estado transferir voluntariamente recursos para os municípios brasileiros. Nós temos que ver aqui que nós temos 2 tipos de transferência de recursos. Tá? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que a transferência de recursos da União para os municípios, dos estados para os municípios, é um fator indispensável para a sobrevivência dos municípios. A maior arrecadação,
do município, a maior fonte de receita que ele tem, é oriunda dos outros entes da federação, da União e dos estados, porque os municípios não conseguem sobreviver com a sua arrecadação própria, que é muito pequena e às vezes muito mal planejada e cobrada pelos próprios municípios. Ninguém quer cobrar imposto do cidadão que está perto de você, porque envolve uma questão eleitoreira, uma série de coisas que não deveria existir nesse momento que nós estamos aí de modernização da legislação, com a lei de responsabilidade fiscal em pleno vigor. Então, muitas das vezes isso aí é cobrado, mas em valores, vamos dizer assim, até simbólicos por determinados municípios, determinados impostos, que faz com que ele se enfraqueça mais ainda, o município. Tá? Então, eu posso dizer que no último estudo que eu vi, que foi feito em 2016, se não me engano, a fonte de recursos oriundas dos entes da federação para os municípios correspondia aí a 60%, em média, para a manutenção dos municípios. O que implica dizer que a arrecadação menor que existe é aquela que o próprio município faz. As maiores vêm dos outros entes da federação. E nós podemos dizer que nós temos dois tipos de transferências de recursos. Nós podemos dizer que elas são classificadas em voluntárias, que é essa que está sendo proibida nesses 3 meses, e aquelas que são obrigatórias. Então, existem determinadas transferências de recursos para a União, da União para o município e do Estado para o município, que são obrigatórias. E nesse conceito de obrigatórias, existe ainda uma subdivisão dessas transferências, que nós podemos dizer que nessas obrigatórias, nós temos aquelas transferências de recursos que são previstos na Constituição, chamados de obrigações constitucionais, e temos aquelas que são chamadas de legais. Então, existem 2 tipos de transferências obrigatórias, as constitucionais e as legais. As constitucionais são, como o próprio nome diz, são aquelas previstas na Constituição Federal, e as legais são aquelas previstas nas leis infraconstitucionais. Tá? Então, nós podemos ver o seguinte, que as voluntárias são feitas, que não são as obrigatórias, também pelos entes das federações em outros períodos do mandato do prefeito, através daquelas verbas de parlamentares, né, dos deputados, dos senadores, que são transferidas para os municípios. Normalmente, elas são feitas em períodos diferentes do ano e são feitos através de convênios ou de contratos de repasse. Então, são firmados esses tipos de recursos, de instrumentos entre a União, o município, ou entre o Estado e o município. Então, essas são as transferências voluntárias. Então, nós temos as transferências chamadas obrigatórias, que nós temos 2 tipos, que são as constitucionais e as legais, e temos as voluntárias. As voluntárias se faz normalmente através de convênios, como eu já disse, e de contratos de repasse. Nesse caso das voluntárias, normalmente é exigida uma contrapartida do município, ou seja, o município entra com uma parte, a União ou o Estado entra com a outra, o que não acontece no caso das transferências constitucionais. Então, veja o seguinte, que nós não estamos tratando aqui das transferências obrigatórias, constitucionais e legais. As constitucionais, inclusive, têm a previsão aí na Constituição, como eu já disse, nos seus artigos 158 e 159, tá? E as outras legais nas leis infraconstitucionais. Nós podemos dizer aqui, dar um exemplo de uma transferência de recursos considerada constitucional, que é o chamado FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso bastante interessante para o município, que através dele ele consegue resolver bastante ações, desenvolver vários programas dentro do seu plano de governo. Então, podemos dar o exemplo aí do FPM, que é uma transferência constitucional. E transferências legais, eu vou dar 2 exemplos para vocês de 2 programas que existem, que são programas
nacionais. O primeiro é chamado de PENAT, né? Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é aquele programa para custeio que a União faz ao município para custeio de despesas de transporte escolar da educação básica pública de alunos residentes na zona rural. E também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para a realização desse objetivo, que é o transporte escolar para esses determinados tipos de alunos. Então temos esse programa e temos também o outro programa que se chama de PENAI. Então existe o PENAT e o PENAI. O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um outro tipo de recurso legal, onde existe a transferência de recursos destinados à alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Se houver, então, neste período, de 4 de julho a 4 de outubro, qualquer tipo de transferência voluntária que não seja as constitucionais e legais, nós estamos de frente de um ato que é considerado nulo de pleno direito. Então não pode de forma alguma acontecer isso, tá certo? Agora, a lei traz uma ressalva. Qual que é essa ressalva? Ressalvados os recursos destinados à obrigação formal pré-existente para execução de obra e serviços em andamento e com cronograma fixado. Isso quer dizer o seguinte: pode haver os recursos para aqueles convênios que já foram assinados anteriormente, isso estou falando de obrigações voluntárias, elas são proibidas, mas quando já existe obras em andamentos, de convênios já assinados, onde já houve, por exemplo, repasse de uma primeira parcela, está sendo repassada a segunda nesse período, não tem problema nenhum, tá certo? Então, veja que nós, nesse caso, o município pode continuar normalmente a sua atividade, as suas obras, não vai parar com nada. O que ele não pode é assinar um convênio nesse período, ou mesmo que seja na véspera desse período, e receber o recurso no período vedado. Mas se ele já tem a licitação desta obra já pronta, ela já está em andamento, ele já está empenhado, tá certo? Já existe, vamos dizer assim, a realização desse empenho, já entrou com a sua contrapartida, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? O objetivo não é que se pare a ação governamental do prefeito. Ela pode continuar. Só que não pode ter liberação de verba voluntária nesse período para que ele possa, com esse dinheiro, fazer uma campanha política e desequilibrar o pleito eleitoral. É isso que não se permite, é isso que não se quer. E se porventura você vier assinar um contrato aí nesse período, que assine, não tem problema nenhum. Você não pode receber o recurso. Esse recurso só poderá vir para você depois das eleições. Mas você pode assinar, não tem problema nenhum. Às vezes é um recurso que você precisa. Você não pode receber a verba nesse período, mas depois você pode executar essa ação destinada. Também existe uma exceção da transferência desses recursos voluntários quando nós estamos diante da chamada situação de emergência ou de calamidade pública, que é aqueles desastres naturais imprevistos, impossíveis de ser previstos pela humanidade, vamos dizer assim, como é o caso que nós estamos presenciando aí, essa pandemia, que eu já disse no começo, dessa doença chamada coronavírus, que é o Covid-19, né? Que foi descoberta no final do ano na China e que se espalhou por todo o mundo, né? Então, posso, para socorrer isso daí, utilizar dessas transferências, tá certo? Então são essas as proibições que eu queria colocar para vocês. E como eu já disse nas anteriores, tem também as sanções que são aplicadas para aqueles que desrespeitarem esta regra, tá? Tanto para aquele que transferiu o recurso, como para aquele que recebeu. Naquilo que for aplicável, obviamente. Então, qual seria a primeira dessas sanções? Seria a suspensão imediata dessa conduta vedada por determinação judicial, com bloqueio desse numerário e com a restituição desse dinheiro à fonte de origem, à União ou então ao Estado, com a posterior anulação
deste ato pela própria Justiça. Existe ainda o pagamento de multa de 5.000 a 100.000 FIRs, né, que varia de R$ 5.320,50 a R$ 106.410, tá? Que devem ser suportados aí pelos responsáveis, pelos partidos políticos envolvidos, pelas coligações, no caso de prefeitos, para vereadores nós não temos, sabemos disso, e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo de outras sanções disciplinares, constitucionais que podem ser aplicadas. Essa multa, no caso, se houver uma reincidência, que é difícil acontecer, mas existe previsão, ela será cobrada em dobro. E ao candidato beneficiado, ele vai ter o seu registro de candidatura cassado, tá certo? Ou vai ter também o seu diploma cassado, se já estiver diplomado. Então, veja que é uma sanção bastante pesada. Então, não convém correr risco algum, né? Porque qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer adversário pode denunciar isso aí à Justiça Eleitoral e estas sanções podem ser aplicadas em bloco ou individualmente, dependendo de cada caso, dependendo da análise que o magistrado vai fazer no momento de aplicar estas penalidades. Outra penalidade é a possibilidade de caracterização do crime em tese previsto nos artigos 346 e 377 do nosso Código Eleitoral, cuja pena de detenção é de até 6 meses e pagamento de multa, de 30 a 60 dias multa. Então, é outra penalidade. Uma outra penalidade está prevista no nosso Código Penal brasileiro, no seu artigo 359-D, tá? Que seria a ordenação de despesas não autorizadas em lei, cuja pena de detenção é de 6 meses a 2 anos. Então, vocês vejam que tem penalidades cíveis, tem penalidades criminais que são aplicadas e até mesmo administrativas, dependendo da situação. Tem também, para o prefeito que praticar isso aí, o crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso 3 do Decreto-Lei 201 de 1967. Pode haver ainda o cometimento de infração político-administrativa pelo prefeito que praticou o ato, previsto no artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 1967, tá? E sujeito aí à cassação do prefeito e a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. E, por fim, existe ainda a prática do ato de improbidade administrativa. Pode haver a prática do ato de improbidade administrativa prevista no inciso 11 do artigo 1º da Lei 8.429 de 1992. Passa agora a fazer a análise da linha B, ainda falando dessa 10ª conduta, onde existem 3 situações. Falei dessa primeira, vou falar da linha B. O que diz a linha B deste inciso 6 do artigo 73 desta lei? Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, é proibido autorizar publicidade institucionais dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo no caso de grave e urgência necessidade, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A primeira parte desse dispositivo, nós não vamos tratar aqui, que quando diz com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, porque aí nós estamos falando da União, tá? Que são essas propagandas, por exemplo, do Banco do Brasil, que tem concorrência no mercado, tá? Então nós temos que ver somente o que interessa ao município. Nós sabemos que o artigo 37 da Constituição Federal permite que se faça publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços dos órgãos públicos municipais e das suas respectivas entidades da administração indireta. O que quer dizer com isso? O prefeito pode fazer publicidade institucional dos atos administrativos para levar ao conhecimento do povo aquilo que a administração está fazendo. Então ele pode fazer isso
como uma forma de prestar contas ao seu eleitorado através da informação, da publicidade. Mas para isso, ele não pode. O que diz então, aí eu vou me socorrer aqui, ao artigo 37 da Constituição Federal, onde existe essa autorização. O parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública a ser reconhecida pela Justiça Eleitoral. Muito bem. No caso aqui do nosso estudo, esse tipo de publicidade que é permitida, desde que não faça uso de símbolo, não coloco lá, por exemplo, o nome do prefeito, de símbolo aí que caracterize o seu partido, coisas desse tipo, eu posso levar ao conhecimento do público os atos governamentais que estão sendo praticados ou que já foram praticados pela administração municipal. Mas isto fica vedado no período de 3 meses. Eu posso fazer durante uns 4 mandatos que eu tenho, os 4 anos do meu mandato. Quando chega no último ano, de 4 de julho a 4 de outubro, eu não posso fazer mais. Então é isso que essa previsão que existe com relação a essa proibição no período eleitoral. Quais são as sanções para esse fim? Suspensão da conduta vedada, que eu já falei, a multa de 5 mil a 100 mil UFIRs, tá? A cassação do registro ou do diploma do candidato, a possibilidade de caracterização do crime previsto aí no artigo 346 e 377 do Código Eleitoral, que eu já também mencionei, o cometimento do crime do artigo 359-D, tá? O crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, aqui no inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 1967, infração político-administrativa do artigo 4º, do inciso 7 do Decreto-Lei 201 de 67, que pode culminar com a cassação de mandato, e a improbidade administrativa prevista no artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429 de 1992. Com isso eu vou encerrar aqui este nosso trabalho e sem terminar, porque o meu tempo está esgotando, sem terminar a 10ª conduta, porque eu falei das 2 primeiras situações previstas no inciso 6, da linha A e da linha B. Falarei no próximo vídeo daquela prevista na linha C, para encerrar a 10ª conduta, e falarei sobre a 11ª, encerrando assim o nosso trabalho. Então eu quero pedir a você que assistiu esse vídeo, se você gostou, que você compartilhe aí com seus amigos, que você compartilhe aí com o seu amigo, que às vezes é candidato a prefeito, a vice-prefeito, que é vereador, ou que já é o prefeito, né, e que é vereador também, vice-prefeito, para que eles possam tomar conhecimento, se é que já não sabem, deste assunto que é de suma importância para eles que estão no poder. Então até a próxima, se Deus quiser, quando voltamos a falar sobre este assunto.